Beleza, pessoal? Terceira aula do curso de Filosofia, semestre de 2020/3, da Unemate, campus de Tangará da Serra. Tá? Seguindo ainda o curso de... Seguindo ainda o nosso roteiro, né, o texto do Alfred Irving, né, hoje nós vamos abordar algumas divisões da filosofia. Bem, certo? Então, esse é o tema da aula de hoje, divisões da filosofia. Bem, ao longo do tempo, né, a filosofia foi elaborando algumas divisões, né, que dizem respeito a temas bastante amplos, temas gerais tratados pela filosofia. Algumas dessas divisões, algumas dessas áreas da filosofia, praticamente todas elas, né, existem desde a antiguidade. Pelo menos todas as que nós vamos ver aqui hoje existem desde a antiguidade, né? Com o desenvolvimento da filosofia foram surgindo outras áreas, outros campos de investigação, né, filosóficos, e que nós vamos aprender, vamos desenvolver em outras aulas. Tá? Essas divisões da filosofia que eu vou abordar aqui, né, nessa aula hoje, são divisões bastante básicas, tá? E que dizem respeito mais à filosofia clássica, à filosofia antiga. Tá? Na modernidade, há algumas outras divisões que depois nós vamos elaborar e vamos aprender com mais calma e paciência no decorrer do curso, certo? Então, eu pus aqui no nosso quadro. Gente, eu acho interessante esse quadrinho porque pelo menos dá uma sensação, né, mais familiar de sala de aula, tá bom? Não sei se para vocês também, mas a princípio para mim essa sensação é importante, né? Estamos distantes, então. Mas vamos lá. Sem delongas, né? Primeira, né, das áreas aqui da filosofia, né, das divisões, a metafísica, certo? A metafísica trabalha principalmente com duas questões. Uma é o ser e outro a essência. Né? Esses são os conceitos, os principais conceitos da metafísica, tá? Ser e essência. Bem, fiz uma pausa para pegar um giz amarelo. Vejam, esses conceitos de ser e essência são importantes, né, porque eles estão na base, né, da definição daquilo que merece ser estudado. Né? Por quê? Né? É claro que ninguém estuda as características acidentais ou ocasionais, né, ou transitórias de um fenômeno. Portanto, né, nós sempre buscamos estudar o sentido mais profundo, né, que tem a ver com o ser. Né? Quando estudamos o ser humano, por exemplo, ou a sociedade, né, ou qualquer que seja o objeto do nosso estudo, né, nós buscamos estudar, né, o ser e a essência. Né? Tanto que é comum a gente dizer assim, olha, mas o que é essencial saber? Né? Na matemática, na física, na química. Né? O que é essencial para ser um bom jornalista? O que é essencial para ser um bom administrador? Né? E o que é ser, né, um bom administrador, um bom jornalista? Né? Bom, isso vai depender, claro, da perspectiva. Se for uma perspectiva simplesmente profissional, né, aí nós temos um tipo de essência
né, do profissional, jornalista, administrador. Agora, de um ponto de vista de um profissional comprometido com a sociedade, que é o que a universidade pública pretende formar, então, né, as qualidades essenciais desse profissional podem mudar. Tá? Mas essa é uma discussão conceitual que cabe, então, à metafísica. Espera aí, quebrou o X, vamos lá. Metafísica, eu vou tentar separar aqui, vai ficar um negócio, né, não muito bonito, mas... Né? Então, a metafísica trabalha com ser e essência. Tá? A ética é a parte da filosofia que estuda, né, o agir, né, e aqui, ficou meio cortado aqui, né, o dever, certo? Os conceitos fundamentais da ética são o modo de agir, baseado, é claro, em princípios racionais, né, e o dever, né, o que faz com que a gente deva agir de uma forma e não de outra, né? Quais são os deveres, né, de alguém formado, né, em jornalismo, em agronomia, desculpe gente, em administração, é que eu estou lembrando do curso de administração com ênfase em agronegócio, e confundi. Mas tudo bem. Veja, então, seja qual for a sua profissão, ou mesmo simplesmente como um cidadão, né? Como um cidadão, quais são os seus deveres? Não apenas aqueles deveres que estão lá escritos nas leis, na Constituição, né? Mas o seu dever enquanto ser humano, né? Quais são os seus deveres essenciais de ser humano, né? Muitos deles não estão escritos, né, nas legislações ou na legislação, né? Certo? Mas são deveres que a gente precisa, que a gente estuda ou aprende a partir dos costumes, a partir da vivência, a partir da experiência. Então, todo o agir, seja ele o agir regido pelas leis ou simplesmente o agir baseado nos costumes, nos hábitos, né? E o dever, né, que segue o que deriva desse agir, né, o que fundamenta, né, melhor dizendo, que fundamenta o agir, né, são objetos da ética. A filosofia política, por sua vez, deixa eu trocar aqui a cor do giz, né, gente? A filosofia política, por sua vez, trabalha, né, principalmente com a noção de justiça. Tá? Por quê? Porque é sobre, né, a noção de justiça que se fundamenta um Estado justo, né, uma política justa, óbvio, né, obviamente. Então, qual é a contribuição que a filosofia tem a dar à política, às ciências políticas? Tá? Não é uma contribuição, né, partidária de A ou B ou C, né, mas sim a partir de uma busca, né, de uma definição cada vez mais sólida, né, no conceito de justiça. Eu acho que, no caso, né, há muito que se debater sobre isso, mas não é agora o momento, né? Estou apenas apresentando as divisões da filosofia. Tá? No campo da estética, certo? Não é aquela estética do salão de beleza, tá, gente? Por favor. E inclui essa também, né? Mas não é tão restrita assim, tá, gente? A estética trabalha com um conceito de belo, principalmente no belo na arte, mas também o belo natural. Uma das discussões muito fortes no âmbito da estética é, por exemplo, se o juízo estético, ou seja, quando a gente julga
né, um objeto belo, né, uma obra de arte, quando a gente diz que ela é bela, né, a noção de beleza, o conceito de beleza é objetivo ou subjetivo? Quer dizer, a beleza está no objeto, portanto ela é objetiva, e qualquer pessoa que olhar para aquele objeto vai ver que ele é belo, ou a noção de beleza é subjetiva, e portanto depende de quem olha, né? Popularmente a gente diz assim, né? A beleza está nos olhos de quem vê, né? Então, nesse caso, a beleza é um valor subjetivo, né? Depende de cada pessoa, né? Mas há correntes ou há sistemas filosóficos, não só filosóficos, mas também artísticos, literários, que tentam mostrar que existe algum tipo de objetividade na beleza artística, né? Que as obras de arte podem ser belas, né? Apesar do juízo subjetivo que as pessoas fazem. Essa é uma questão que nós não vamos desenvolver agora, por quê? Porque agora eu estou apenas apresentando para vocês, né, algumas linhas, algumas divisões da filosofia. Então, retomando brevemente, tá? Metafísica, né, é a área ou a divisão da filosofia que trabalha com os conceitos mais universais possíveis dentro das áreas do conhecimento, né? Que é o conceito de ser e essência, tá? Nós vamos falar pouco sobre a metafísica porque é uma área muito, muito específica da filosofia, né? Discutir ser e essência, né? Eu acho que é bastante complicado, né? No espaço de tempo que nós temos, né? No limite de tempo que nós vamos ter para essa disciplina. A ética é muito importante que a gente trabalhe, e nós vamos trabalhar principalmente no próximo tópico, né? Que começa não nessa semana agora, mas na outra. Tá? A filosofia política, de alguma forma, nós vamos sim trabalhar. E a estética, alguma coisa também. Mas, vejam só, né? Essa é a divisão, né? Ou essas são as divisões originais da filosofia. Com o tempo, né, a filosofia também passou a abordar alguns outros temas. Então, alguns temas bem mais contemporâneos da filosofia e que não constam muito aqui no texto do Iving são a linguagem. Desculpa, bati aqui na máquina, tá? Mas não vou parar o vídeo para fazer isso. Tá. A linguagem, principalmente, né? A lógica como, né, algo derivado da linguagem, da filosofia da linguagem, o discurso e a narrativa, que inclui tanto as noções de lógica quanto a de linguagem, tá? Certo? Então, vejam bem, um grande tema, né, atual da filosofia, né, e que acaba abrangendo aqueles outros temas, aquelas divisões que nós vimos no quadro anterior, né, é a linguagem. Por quê? A discussão acerca do ser, né, da ética, da justiça, passam por uma discussão acerca da linguagem. Por quê? Porque as definições de ser, de justiça, de dever, de ética, são definições linguísticas. São definições, né, que precisam de uma sustentação lógica, né, e que são elaboradas discursivamente, ou seja, a partir do discurso. Enfim, o que eu quero dizer para vocês é que, né, a partir daquela definição, daquela divisão habitual da filosofia em metafísica, ética, filosofia política e estética, nós temos também uma outra área, uma outra divisão da filosofia que é muito importante na atualidade, que nós vamos dar
uma atenção muito especial nesse curso, que é a filosofia da linguagem, né? Nas suas variantes, que são a lógica, o discurso e a narrativa, tá? E vocês vão ver, né? Eu pretendo conseguir demonstrar para vocês o quanto é importante compreender a linguagem, a lógica e o discurso para entender a filosofia contemporânea e também para entender, tá, os fundamentos ou o background, né, da ciência na modernidade, né? Muito da ciência moderna depende de um conhecimento, de um bom conhecimento das bases lógicas e do discurso e da narrativa da ciência, certo? Por hoje é só, até mais.